Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Nós temos falado sobre alguns sentimentos que devemos trabalhar. E como nós cantamos, que o nosso coração é de Deus, ou que precisamos do novo coração, esses sentimentos muitas vezes têm atrapalhado a nossa vida. E eles são como se ladrões da nossa felicidade. E nós vemos isso nas Escrituras. Nós precisamos trabalhar a nossa alma, como cristãos. O nosso caráter, o nosso ser, nós precisamos de um novo coração. Então, por isso que esses textos da Bíblia nos levam a refletir sobre nosso coração. E em 2 Reis, capítulo 5, é o nosso texto de hoje. Ele diz assim no verso 1: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém ele era leproso. Então o oficial do rei da Síria, um homem importante, um guerreiro, um homem famoso, respeitado no seu país, um homem temido, um homem onde as pessoas olhavam para ele com orgulho dele, mas dentro de sua casa, quando ele tirava as suas armaduras, ele era um homem leproso, um homem doente. Os soldados que conviviam com ele, talvez não conhecia, não entendia, não via aquilo que estava por trás daquelas armaduras. Mas sabe, havia uma doença mais grave na vida de Naamã. E essa doença era o que nós vamos tentar falar um pouco hoje. Era o orgulho. Dentro do seu coração, por ser um guerreiro, um homem respeitado, elogiado, ele era um homem orgulhoso. E se você percebeu no boletim, tem alguns sintomas, Coloquei alguns aqui, alguns sintomas de alguém que está com a soberba dentro do seu coração. E essa pessoa, ela possui exagerado senso de superioridade. Sempre tem a razão, tem os melhores planos ou ideias. Superior. É superior em todos os sentidos. Ela pensa estar sempre com a razão. Quando alguém discorda dela, ela não admite, porque ela sempre tem razão. Ela é superior. É resistente a mudanças necessárias. Quando muitas vezes exortado ou exortada para mudar algo na vida, essa pessoa resiste. Por quê? Porque o orgulho está, crescendo dentro do seu coração. Normalmente, ela quer ser servida ao invés de servir as outras pessoas. Não pede ajuda dos outros. Você já agiu assim? De repente você tem uma ferramenta e aí tem alguém que pede essa ferramenta uma semana, aí devolve, pede na outra semana de novo, devolve, na outra de novo. Aí você diz, na terceira semana você chega com uma ferramenta daquela e dá para a pessoa, para que ela não peça mais
para você. Isso são sintomas que mostram, né, o orgulho dentro do coração humano. Tem dificuldade de depender de Deus. Escuta a palavra, mas resiste à mudança. Sabe o que deve fazer, a decisão que tem que tomar na vida, mas não toma. Porque a pessoa, ela tem dificuldade de depender de Deus. E nós sabemos que essa atitude, nós vemos lá no início da Bíblia, quando a serpente, né, engana Eva e Adão, junto, né, vai junto com a esposa, dizendo para eles, olha, se você provar desse fruto aí, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Igual a Deus, independência, não depender de Deus. É isso que nós queremos. E até hoje a humanidade, ela age dessa forma. Assim era Naamã. Dentro da sua casa, aquela lepra no seu corpo não permitia que ele abraçasse seus filhos ou sua esposa ou tivesse contato com eles. Era um homem famoso, honrado, mas era um homem leproso, um homem doente. E sabe, irmãos, quantas famílias estão sendo destruídas por causa do orgulho? Marido que não fala mais com a esposa por um conflito que aconteceu, filhos que não falam com seus pais, um ambiente terrível por causa do orgulho. O orgulhoso, ele tem dificuldade, muitas vezes, de perdoar. Algumas semanas atrás, eu acho 2 semanas, nós falamos sobre vença a amargura. Outro mal dentro do ser humano. E sabe, eu não sei o que aconteceu com a sua vida depois que você ouviu sobre amargura na Bíblia. Eu espero que tenha acontecido uma mudança. Porque o orgulhoso, ele pode ouvir, identificar que é amargurado, mas não muda nada na sua vida. Ele continua do mesmo jeito. Por quê? Porque o seu orgulho não permite que ele reconheça, que ele mude, que dê um passo. Mas sabe, eu sei de um irmão que ao ouvir a mensagem, ele saiu. Lembra, eu até encorajei vocês, se tem alguém aqui que você tem esse sentimento no seu coração, procura essa pessoa. Resolva hoje. Aquele irmão, ele saiu daqui, foi em um bairro, chamou uma família que ele tinha mágoa, estava com rancor dentro do coração daquela família e pediu perdão. Esse irmão, ele está trabalhando, não está deixando o orgulho dominar o seu coração. Quando nós deixamos o orgulho dominar nosso coração, nós vamos ser resistentes a mudanças. Nós não vamos ouvir aquilo que Deus muitas vezes fala na sua palavra aos nossos corações. A gente não admite. Até chegamos a pensar que Deus está errado naquilo que Ele está pedindo. E sabe, irmãos, eu quero confessar para vocês, analisando esse assunto, esse texto, eu cheguei à conclusão que eu preciso, e muito, trabalhar com relação ao orgulho no meu coração. Eu cheguei a essa conclusão. E eu lembro de um irmão mais experiente, chamado Joe McKinney, que uma vez ele falou para mim, e eu confesso que eu tinha esquecido aquele conselho que ele me deu. E essa semana, olhando para esse assunto, eu relembrei. Ele falou para mim, Paulo, quanto mais você for convidado para falar da palavra de Deus, quanto mais as pessoas elogiarem você, quanto mais o trabalho da igreja crescer, quanto mais pessoas o convidar para aconselhar, seja familiar, pessoal,
esse é o momento que mais você precisa de orar com relação ao orgulho. Porque muitas vezes o orgulho, ele disfarça, né, ou se esconde dentro do nosso coração. Mas eu espero que a palavra de Deus, ela possa, nos ajudar a lutar contra o orgulho, que é um mal. É interessante que, segundo a teologia, o orgulho não começou simplesmente na terra, mas o orgulho começou nos céus. Quando o anjo de luz se rebelou contra Deus e quis ser superior a Deus, e levou outro grupo de anjos para agir da mesma forma. E até hoje o ser humano, ele luta contra o orgulho. Agora, qual é a visão de Deus? O que Deus pensa sobre o orgulho? Se você já parou para pensar, mas eu parei e vi algumas coisas na Bíblia. E eu queria ler para vocês. Primeira coisa que Deus vê com relação ao orgulho é que o orgulho é um pecado. Ele diz assim em Provérbios 21:4. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e num coração arrogante. Então, para Deus, o orgulho é um pecado que corrói o ser humano. Outra coisa que eu vi Deus falar é em Provérbios 6, versículo 16 e 17. Ele diz: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosas e mão que derrama sangue inocente. Deus detesta, abomina o orgulho. É a visão de Deus. Tiago capítulo 4, verso 6 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe, resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele resiste, ele se opõe aos orgulhosos. Pessoas arrogantes, soberbas. Também vi em Salmo 101, verso 5, o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suporto, diz Deus. Deus não suporta o orgulhoso, o arrogante, o soberbo. Pessoa que sempre se acha superior. E por fim, ele diz assim, em Provérbios 16:5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Ele abomina, ele detesta esse tipo de mal, esse tipo de atitude. E é interessante porque o orgulho me leva a sempre estar criticando, olhando os erros dos outros, fazendo críticas. Muitas vezes as coisas estão indo bem, mas aos meus olhos eu sou crítico com relação àquilo. Eu estou sempre lá julgando, criticando, porque o orgulho é um mal que corrói o nosso coração. Eu preciso lembrar todos os dias do que John McKean me falou. Quanto mais elogiado, quanto mais convidado, quanto mais trabalhar, você precisa orar com relação ao orgulho. Porque às vezes as pessoas falam para nós: ah, você é bom. E nós sabemos, nós não somos bons. Não existe bondade, não sou bom. Eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida. Eu não sou bom. Eu preciso lutar para que a bondade de Deus prevaleça no meu coração, na minha vida. E eu queria ver alguns passos nesse texto de 2 Reis, capítulo 5. Eu não vou ler todo o texto, né? Nós sabemos que havia uma israelita ali, que era serva de Naamã, e ela vê aquele sofrimento desse homem, e ela dá um conselho, né? Olha, se ele fosse lá no meu país, se ele fosse lá, meu Deus poderia, curá-lo dessa situação. E ele dá ouvido a isso e vai em busca. Eu queria tirar algumas lições para a nossa vida hoje. A primeira lição se encontra no verso 13 e 14.
ele diz assim: então chegando-se a eles, os seus servos, e lhes falaram dizendo: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Primeira coisa que nós precisamos para lutar contra o orgulho é admitir que nós somos orgulhosos. Se eu não admitir que eu tenho que lutar contra o orgulho, que eu sou passivo de ser orgulhoso, soberbo, eu nunca vou vencer. Naamã teve dificuldade. É interessante que até os soldados identificaram a solução, mas ele não conseguiu. Era muito simples para ele. Simplesmente se jogar num rio, um rio sujo, na visão dele. Lá na nossa cidade a gente tem rios melhores, mais limpos. Ele precisava admitir, mas ele lutou contra o seu orgulho. O seu orgulho queria prevalecer. Mas ele reconheceu, ele admitiu que ele era orgulhoso. Então nós precisamos, irmãos, admitir. Se você quer vencer, se sua família tem sido destruída por causa do orgulho, eu e você, nós precisamos admitir que somos orgulhosos, para que possamos nos livrar do orgulho. Foi isso que ele fez. Ele admitiu o seu orgulho, que o seu problema não era simplesmente a lepra, mas era o orgulho que havia no seu coração. Se quisermos ser curados pelo Senhor do orgulho, nós precisamos reconhecer que somos orgulhosos e precisamos de Deus. Precisamos admitir isso. A segunda lição que nós aprendemos se encontra no verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. A segunda atitude dele foi, e que nós precisamos, é o nosso segundo passo, precisamos obedecer a palavra de Deus. Olha aqui Naamã, veja como foi trabalhado o orgulho dele. Ele poderia dizer, eu vou dar 6 mergulhos, e pronto. Não vai ser como esse profeta quer, né? Vou dar 6 mergulhos lá. Mas se ele desse 6 mergulhos, ia resolver? Não, por que não ia resolver? Porque ele estava desobedecendo a Deus. Então, se eu quero tirar o orgulho da minha vida, eu preciso obedecer aquilo que Deus fala. Se a palavra fala para eu trabalhar isso na minha vida, eu vou trabalhar. Eu vou ceder. Eu vou ouvir os conselhos para mudar. Eu vou ouvir a exortação de irmãos na minha vida para haver mudança. Eu preciso obedecer aquilo que Deus fala na sua palavra. A terceira lição se encontra no verso 15. Então voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão o Deus de Israel. Esse homem, cheio de orgulho, não queria fazer aquilo que Deus mandou. Deus está errado, eu que sei das coisas. Nós vemos que esse homem, depois que ele admite e ele obedece, há uma mudança na vida dele. A gente percebe que ele se rendeu a Deus. Ele não só foi curado da lepra, mas ele foi curado do seu coração pecaminoso. Ele se rendeu a Deus. Nós precisamos nos render a Deus. É difícil o orgulho. Talvez um dos pecados, piores pecados que nós enfrentamos e lutamos. É difícil. Mas nós precisamos nos render a Deus, render a nossa vida a Ele. Reconhecer que nós precisamos dEle para tirar esse mal de dentro do nosso coração. E foi isso que ele fez.
Ele se jogou, se humilhou diante de Deus. Ele reconheceu que não há Deus como o Deus de Israel, para solucionar aquele grande problema que ele tinha. E nós precisamos também, irmãos, reconhecer. Versículo 17, é a quarta ideia, ele diz, Naamã, e disse Naamã, seja assim contudo, dê-se-á este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Desista de servir a si mesmo, ao seu Senhor, seu ego, e passe a servir a Deus. Foi isso que ele fez. Ele não só se rendeu a Deus, mas ele disse, eu não sirvo mais a outro Deus. Eu vou servir ao Deus de Israel. Olha que mudança que aconteceu na vida desse homem. Essa mudança pode acontecer na minha vida hoje. Com relação ao orgulho, pode acontecer na sua vida hoje. Nós precisamos só dar os passos certos, nos rendendo ao nosso Deus. Eu queria finalizar mostrando alguns exemplos de homens que enfrentaram o orgulho. Vou dar só uma fala. Jacó disse, eu não mereço nenhuma das tuas misericórdias, ó Deus. Jacó reconhecia que ele não merecia nada de Deus. E isso ajudou ele a trabalhar com orgulho no seu coração. Davi disse, eu sou um verme. Eu sou um verme. Ele reconheceu que não era nada e precisava de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, ele disse, eu sou o pior dos pecadores. Um grande homem como Paulo, grande apóstolo, mas ele disse, eu não sou nada, eu sou o pior dos pecadores. Jó disse, eu me condeno a mim mesmo. E eu queria finalizar com o maior exemplo de alguém humilde que venceu o orgulho, que foi tentado por Satanás para deixar o orgulho prevalecer e venceu. Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele deixou sua glória, deixou seu trono e veio a esse mundo. Se tornou um como nós e sofreu e morreu a pior morte, a morte de cruz. Que o exemplo desses homens possa me ajudar e ajudar você a lutarmos contra o orgulho, que é o mal da nossa alma. Que Deus nos abençoe, irmão. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Olá, irmã! Em maio estarei aí no Brasil para passarmos um momento maravilhoso de aprendizado e comunhão. Nos dias 25, 26 e 27 de maio, teremos nosso retiro feminino em Curitiba. E você é nossa convidada especial. Nosso tema deste ano será Mente Renovada, Vida Transformada. Venha descobrir as bênçãos que Deus tem preparado para nós mulheres. Estou ansiosa para chegar aí. Nos veremos lá. Beijos!